E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, tudo tranquilo? Como é que está a existência de vocês aí, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha, tudo bacaninha? Aí onde você estiver em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Paraná, no Pará, no Acre, em Rondônia, no Piauí, onde você estiver em Minas Gerais, em cidades mineiras, né? Onde você estiver aí em cidades mineiras, onde você estiver fora do Brasil, se estiver no Paraguai, na Argentina, se estiver na Europa, em alguma cidade portuguesa, de Portugal, Lisboa, ou se estiver na Itália, estiver em Roma, estiver na Alemanha, onde você estiver, brasileiros aí espalhados pelo mundo, muito obrigado por você estar mais uma vez no canal Paulo Dharma 1970, muito obrigado por você estar dando essa visualização básica, né? Muito obrigado mesmo, você que está aí sempre, agradecendo mesmo a você, agradecendo também a Deus, aí ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre, né? Que é o caminho, a verdade e a vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos apoia sempre nos momentos que nós precisamos, sempre, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, tranquilo, beleza? Então pedindo para você que está aí, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, tá aqui o meu Instagram, @paulodharma1970, entra lá, você que já está aí no canal Paulo Dharma 1970, entra no Instagram também, tá lá esse aqui está, Paulo Dharma 1970, que é o Instagram do canal, beleza? Tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente se você quiser ajudar o canal, 988-290-76791, é o Pix do canal Paulo Dharma, você pode ajudar com qualquer moeda que você fizer aí nesse Pix aí, você colocar no canal Paulo Dharma, eu vou te agradecer sempre, beleza? Muito obrigado mesmo, obrigado. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente e a gente volta já, depois de 10 segundos, é o tempo de tomar uma água, e ali na geladeira, tomar uma água, porque a gente não é de ferro, né? Então a gente volta aqui depois de 10 segundos, vai passar aqui os letreiros do canal e a gente volta aqui, tranquilo? Beleza? Então não sai daí, hein? Vou estar te esperando, beleza? Valeu, tchau, até já. E aí, tranquilo? Voltei, beleza? Seguinte, estou aqui com um livro sensacional, um livro extraordinário, para pessoas que gostam, né, de estudar religião, teologia, estudar a Bíblia, estudar a história, né, de como foi constituída muitos dos textos bíblicos, como foi formada a história bíblica, a história do povo judeu e esse contato dos judeus com os gregos. Este livro aqui é indicadíssimo, da italiana Francesca Calabi, História do Pensamento Judaico Helenístico. Este livro aqui, esta obra-prima aqui, que eu levei um tempo dando uma lida e estudando, né? Porque eu também sou um curioso do assunto há bastante tempo. Eu lido muito com esse tipo de assunto, principalmente história. Meu campo não é filosofia, mas eu gosto bastante de estudar história e principalmente textos de história que nós temos aí no nosso dia a dia, que são os poucos livros, né, que nós temos dos grandes clássicos da antiguidade, como A Vida dos 12 Césares, aqui do Suetônio, tá vendo? Este livro aqui, que aqui nesse material vai falar aqui do Vespasiano, vai falar do Tito, dos imperadores romanos da época, tá vendo? E também este outro catatal aqui, os Anais do Tácito, que eu acho que já devo até ter citado aqui no canal, porque este livro aqui, ele faz uma referência ao Cristo, na parte 44, né, parte 44, o livro 44 aqui, Tais eram as providências humanas que se davam, e delas se passou logo as expiações para se aplacar a cólera dos deuses. Consultaram seus livros sibelinos e, conforme as suas respostas, se fizeram preces públicas a Vulcano e a Ceres e a Proserpina. E as matronas romanas foram em procissão implorar o auxílio de Juno, trazendo dali água, aqui Assim Nero, para desviar as suspeitas, procurou achar culpados e castigou com as penas mais horrorosas certos homens que já dantes, odiados por seus crimes, o vulgo chamava cristãos. O autor desse seu nome foi Cristo, que no governo de Tibério foi condenado ao último suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. A sua perniciosa superstição, que até ali tinha estado reprimida, já tornava de novo a graçar não só por toda a Judéia, origem deste mal, mas dentro de Roma, onde todas as atrocidades do universo e tudo quanto há de mais vergonhoso vem, enfim, acumular-se e sempre acham acolhimento. Quer dizer, uma das
um dos primeiros textos, né, que é citado justamente sobre os cristãos aqui, ó. Vendo? Neste material aqui. Então, eu tenho uma curiosidade muito grande sobre isso, e quando caiu este livro História do Pensamento Judaico-Helenístico na minha mão, eu falei, opa, deve ser, esse aqui é de... Esse vai dar samba, né, como diz, né? Aí eu peguei para ler, passei algum tempo lendo, tem aqui a tradução do Orlando Soares Moreira, e tem como a introdução, que vai pegar esse material e vai juntar tudo que tinha referência a essa mistura entre o pensamento judaico e o pensamento helenístico. Vai estar aqui Grécia e Oriente, né? A carta de Aristeia, vai estar o relato sobre a tradução da Bíblia, tradução e inspiração, Alexandria e Jerusalém, sabedoria e virtude. Que aqui nesse capítulo 1, né, esse capítulo 1 vai justamente falar sobre a Septuaginta, vai nos contar que como a partir dessa carta de Aristeia, né, os gregos eles se interessaram porque eles tinham a Biblioteca de Alexandria, eles tinham necessidade de juntar todos os textos do mundo conhecido, e tinham os textos hebraicos que eles não tinham acesso porque eles não sabiam o hebraico. Então eles convidaram 72 sábios hebreus, e desses 72 sábios hebreus saiu a Septuaginta, e a Septuaginta foi a origem da nossa Bíblia cristã, né, que nós temos. Essa Bíblia cristã que vem da Septuaginta. Exatamente, este é o ponto. Lá, isso 300 anos antes de Cristo. 300 anos antes de Cristo, inclusive os pais da igreja primitiva, eles tinham acesso justamente ao grego, e a maioria dos textos, a maioria não, todos os textos do Novo Testamento foram escritos em grego, e com base na Septuaginta, mas isso é um assunto para a gente tratar em outra hora aqui, vendo? Aí vai ter exegese e comentário, capítulo 2, no estudo do texto, Aristóbulo, o 7º dia. O capítulo 3 vai falar sobre o Fílon de Alexandria, justamente um dos grandes filósofos hebreus, né, de todos os tempos. O homem ele tinha uma capacidade monumental. Eu tenho, inclusive, né, eu tenho as obras completas do Fílon, mas tem aqui também no meu tablet aqui, ó, justamente este aqui, ó, questões sobre Gênesis, tá vendo aqui, ó? Esse dá para ver aí, ó, questões sobre Gênesis, este material do Fílon aqui, tá vendo? Aqui, ó. Este material, né, questões sobre Gênesis, que é um dos tantos livros do Fílon de Alexandria, tantos livros, e também tenho esse aqui também, da criação do mundo, esse aqui, ó, e outros escritos, este outro aqui. São 2 livros separados. Eu tenho em espanhol, no meu Kindle, praticamente tudo do Fílon de Alexandria. Quando eu preciso fazer os meus estudos, eu venho atrás, justamente para aqui, ó, da criação do mundo. Aqui, ó. Tradução Luísa Monteiro Dutra. Aqui, ó. Este material aqui que eu tenho do Fílon de Alexandria. Quer dizer, vai dar destaque para este material, né? E nós temos aqui também. Aí ele vai fazer um resumo aqui de todos os textos que existem do Fílon, entendeu? Vai fazer um resumo de todos. Vai fazer uma análise geral com um resumo sobre cada material que o Fílon de Alexandria deixou. É um negócio impressionante, Eu fiquei assim, estarrecido, fui atrás de muita coisa que eu não tinha. Também ele vai falar dos essênios e o Corã, vai falar aqui, ó, justamente deste aqui dos manuscritos do Mar Morto, vendo, ó? Vai falar aqui os ensinamentos de Enoque aos manuscritos do Mar Morto, que os manuscritos do Mar Morto vão comprovar, se é que precisava, né, comprovar mais uma vez a verdade bíblica, mais uma vez, quando acharam em 1948 os manuscritos do Mar Morto. Assim, a Bíblia por si só, ela é uma verdade, ela não carrega mentira aqui, não carrega falsidade. Quer dizer, mas muitos dos cientistas, eles gostam de pôr em dúvida, né, o caráter da verdade bíblica. Mas a Bíblia por si só, ela é uma verdade, ela é algo real, verdadeiro. Mas os cientistas, a ciência, ela põe justamente em dúvida, porque se precisa da comprovação de achar a maçã,
né, do Jardim do Éden, o fruto do Jardim do Éden, é necessário que se encontre. Aí sim, aí não, realmente, aí precisa justamente desse ponto para comprovar que a Bíblia é verdade. A Bíblia é verdade, os acontecimentos ali são verdade, são a história do povo hebreu e são verdadeiros. Mas gosto de se colocar em dúvida a Bíblia, a verdade da Bíblia. E aqui vai se trabalhar exatamente isso, vai falar de todos, né? Os essênios e o Corã, os rolos do Mar Morto, o mal e a escatologia, os documentos de Damasco. No capítulo 5º vai ter a literatura sapiensal, o Coelel vai falar sobre Eclesiastes, vai falar de vários textos apócrifos, vai falar sobre os textos apócrifos, o livro de sabedoria, o Macabeus, vai falar aqui, ó, até aqui pegar aqui, são vários dos textos do Macabeus, vai dar uma geral justamente neste material, que são chamados livros apócrifos, né? Esses livros não estão na Bíblia evangélica, mas na Bíblia católica ela está aqui, ó. O livro de Macabeus, deixa eu botar aqui, Esther, Macabeus. Aqui, ó. Introdução. Aqui, ó. Primeiro Macabeus que eu tenho, ó. Tá vendo? Primeiro e segundo Macabeus. Aqui. Aqui, ó. Não sei se essa luz vai ajudar. Aqui. Primeiro e segundo Macabeus. Vai falar do livro de sabedoria. Vai falar também, vai ter o livro de sabedoria. Vários dos livros apócrifos, ele vai comentar sobre vários dos textos apócrifos, que só tem, obviamente, na Bíblia católica. Na Bíblia católica. Então vai dar uma geral sobre... Porque livros apócrifos tem aos montes. A própria Igreja Católica ela se reservou a alguns. Não predispôs a todos. Por exemplo, o livro de Enoque não tem na Bíblia Católica. Mas ele tem à venda aí para quem quiser. Vai ter aqui, ó. Vai falar a sabedoria de Salomão, a sabedoria de Jesus ben Siraque. Vai falar só o livro dos Macabeus, o primeiro e segundo Macabeus. Vai componentes apocalípticos, né? O livro de Daniel, o messianismo, Esdras, Baruque, o livro de Esdras, o quarto Esdras e o segundo Baruque. Vai falar de Jesus e Paulo, conflito com Roma. Vai falar sobre Jesus, a literatura canônica do movimento cristão, que é o Romano Pena, né? Que é ele vai justamente dar vai fazer um apêndice, né, nesse livro aqui. Ele vai justamente escrever sobre esse material. Historiografia e reescritura da Bíblia. Aí vai falar do Flávio Josefo. Vai falar dos textos do Flávio Josefo, o grande judeu que esteve com os romanos lá quando o templo foi destruído no ano de 66 depois de Cristo, que ele acabou escrevendo a história do povo judeu, né, que tem inclusive aqui, ó, resposta à APA, Antiguidades Judaicas, as Guerras Judaicas, neste material que eu tenho aqui, é o material mais resumido, entendeu? E tem aqui, ó, vai falar também sobre Massada, que o próprio Flávio José faz referência, né? Fala, ele tem um filme aqui em DVD, tá vendo? Vai falar sobre Massada, quando os hebreus eles se recusaram a se entregar lá na fortaleza de Massada e acabaram cometendo suicídio. Tem aqui, ó, este DVD com o filme. E aqui a história dos hebreus, né? Este livro aqui que conta a história dos hebreus, contada justamente pelo Flávio Josefo. Aqui tem muito da Bíblia, não é uma Bíblia completa, não é um material completo, mas vai contar a história do povo hebreu em grego para os gregos, e que isso aqui propiciou para o mundo antigo saber da história dos hebreus, que os hebreus não eram comedores de criancinha, né? Que os judeus não eram comedores de criancinha, porque vários dos textos antigos, vários de textos egípcios, contavam mentiras sobre os hebreus, e aí o próprio Flávio José vai escrever aqui resposta a Ápio, esse texto aqui, ó, resposta a Ápio, falando a gloriosa história do povo judeu. A gloriosa história do povo judeu. Aí ele vai responder exatamente por que os judeus eram tão amados por Deus e por que Deus os abandonou. Mas a história dos hebreus é uma história rica. Tá aqui, ó. Para quem não conhece, ó. Vendo? História rica, rica, rica. Vou fazer aqui umas leituras para a gente começar aqui o nosso... Eu dei um rasante aqui sobre o livro, né? Sobre o livro, e vou assim pegar aqui algumas partes, né? Que a autora ela coloca aqui. Eu deixei aqui, ó. Grécia e Oriente.
Os primeiros sinais de efetivo interesse recíproco entre cultura grega e cultura oriental remontam ao período helenístico. Já no século IV, floresceram tradições que implicavam relações entre sábios gregos e sábios orientais. Segundo Aristóxeno de Tarento, Sócrates teria tido uma conversa com o sábio indiano, ao passo que para Clearco de Soli, Aristóteles, no período em que ensinava em Aço, teria encontrado um sábio judeu com quem teria tido uma discussão sobre a natureza da alma e sobre a incorruptibilidade do corpo. Quer dizer, aí você vai ver a influência, você vai começar a montar a influência que os hebreus eles estavam dando no próprio pensamento grego. O próprio Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, quando ele se encontra com os gregos lá naqueles locais de assembleia dos gregos, ele vai mostrar exatamente que ao Deus desconhecido, aquela placa que estava lá, o Deus desconhecido, ele vai influenciar também o pensamento grego, trazendo a história dos judeus para esse universo grego. Os gregos eles se achavam o centro do mundo, né, do pensamento, mas os hebreus estavam também. Por isso que hoje nós temos o pensamento judaico-grego, pensamento judaico-cristão, né, que tem influências do grego. Olha o que ele vai dizer aqui, a necessidade que tinham os povos vizinhos de se apresentar aos gregos sob uma luz de verdade, muitas vezes muito lisonjeira, é representada por autores como Babilônio Berossus, que escreveu em grego para Antíoco I Sóter, 281-262 a.C., uma história da Babilônia em forma de crônica universal, ao passo que na primeira metade do século III, Maneto realizou sobre o reino de Ptolomeu ou de Ptolomeu II uma operação análoga, escrevendo uma história do Egito que tem início na época dos deuses até chegar a Alexandre. Ele fala também dos hebreus em termos fortemente hostis, faz um relato sobre certos aspectos simétricos e contrários em relação ao do Êxodo. Moisés, um exilado, filho de sacrílegos, afeito à violência e a saque, o povo dos Ixos, que atravessou o deserto e fundou uma cidade que chamou de Jerusalém. Ele vai começar aqui, né? Segundo a outra versão, Osarzif, cujo nome é uma espécie de síntese de Moisés e de José, tornou-se chefe de uma facção de homens impuros e leprosos enviados como trabalhadores para as pedreiras do Nilo. Essas tradições serão depois retomadas por autores seguintes fortemente antijudaicos. Minazéa, da Patara, que no século III e II introduziu a história da adoração de uma cabeça de burro de ouro no Templo de Jerusalém. Apolônio Molon, que atribui aos hebreus o homicídio ritual. Lisímaco, no século I a.C., Queremon e Apião, século I a.C., que retomam e acentuam as acusações anteriores. Aí o Flávio José vai escrever exatamente o contra o Apião, né? Ele vai escrever aqui contra o Apião, ele vai montar exatamente, vai conceber a história do povo judeu exatamente como uma história de glórias, uma história de tradições, uma história de glórias, não uma história de mentiras. Ele vai justamente colocar o hebreu como um povo de uma cultura antiga, clássica, né? diferente dos gregos, etc. Porque eles estavam montando uma mentira só, né? É aquela história contra os judeus, nós temos sempre uma lorota qualquer, né? Aqui, resposta a Apio. Aqui, ó. Vou botar até aqui. Vocês verem que tem esse material aqui dele, ó. Aqui, ó. Resposta a Apio. Aqui, ó. Segunda parte. É justamente este aqui, ó. Este texto aqui que eu tenho em mão, ó. Este texto aqui que eu tenho em mão. Resposta a Apio. Que ele vai justamente falar, né? Ele vai falar que os judeus são um povo glorioso, antigo. E que tinha o Deus, né? O Deus único. O Deus de Moisés, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Ele vai falar, aí por isso que ele vai montar, ele vai completar toda essa história na história dos hebreus, justamente para falar como os hebreus eles eram antigos e tudo que se escrevia de mentira com relação a isso. Aí a carta de Aristéia, né? Um relato sobre a tradução da Bíblia. A tradução da Septuaginta constitui uma espécie de ponto zero para a literatura judaico-helenística em geral
e para a história do pensamento em particular. Com efeito, tem início, juntamente com a tradução, formas de exegese e de interpretação dos textos que terão grandes desenvolvimentos sucessivos. Problemas ligados à transmissão de termos, de conceitos, de noções de uma língua para outra já eram, obviamente, objetos de pesquisa e de estudo com o uso do hebraico e do aramaico, mas novas formas se apresentam no encontro com a cultura grega, com os comentários a Homero e a Platão, com os estudos etimológicos e alegóricos dos estoicos, com as pesquisas filológicas helenísticas. Quer dizer, nós já estava longe nessa questão de você fazer tradução. Quer dizer, os gregos com Alexandre o Grande, eles já estavam, que assim, vamos montar, já tinha a Biblioteca de Alexandria, e como eu disse, nós tínhamos que ter todos os textos do mundo. Os hebreus tinham os textos sagrados. Então, assim, pensando assim, por que nós não vamos pegar os textos hebreus e vamos fazer tradução para o grego? Entendeu? Aí vai ser, né? Questiona-se a possibilidade de traduzir em línguas diferentes da originária um texto autorizado e modificável, ao qual não se deve acrescentar nem tirar nada. Um texto escrito na língua natural usada por Deus no momento da criação. Quer dizer, você tem um texto desse nível que Deus diz para você não pode nem acrescentar nem diminuir nada. Como é que você vai fazer essa tradução? Trata-se de atestar a validade da tradução e sua total coincidência com o texto do qual se partiu, de sustentar seu caráter inspirado e sua precisão de identificar a fonte da iniciativa e de reconhecer seu valor, de afirmar a sapiência e a sabedoria dos tradutores, o nível do trabalho deles, a aprovação humana e divina que acompanhou seus impedimentos. E vai, né? Na ficção literária, a obra pretende ser escrita por um gentio, dignatário na corte do rei Ptolomeu II, Filadelfo, na primeira metade do século III. Fala-se da iniciativa da tradução da Bíblia por vontade do rei Ptolomeu. Segundo a versão da carta de Aristeia, o rei, estimulado pelo desejo de ter na biblioteca de Alexandria todos os livros existentes no mundo, como eu falei, né, organiza uma expedição a Jerusalém para pedir ao sumo sacerdote Eleazar que viu uma cópia do livro e homens sábios capazes de traduzi-lo. Pressupõe-se para tanto a vitalidade e a riqueza de Alexandria e de sua corte, a animação de uma cidade em que se encontram populações e culturas, bem como a abertura de um soberano que, após receber de Demétrio e de Faleros, encarregado da biblioteca do rei, a informação da existência de um livro que a biblioteca não possuía, logo de suprir essa carência. É provável que a tradução da Septuaginta deva ser atribuída mais que à vontade do rei Ptolomeu a um desejo da comunidade hebraica alexandrina que não era mais capaz de entender o hebraico. Ou seja, é possível que a difusão do grego como língua usual e a crescente ignorância do hebraico esteja na origem da tradução e que as comunidades hebraicas da diáspora, em particular a de Alexandria, não mais capazes de ler as escrituras na língua original, necessitassem de um texto em grego. Aí eles vão trazer 72 sábios hebraicos. Esses 72 sábios vão levar os textos, eles vão ser carregados, os hebreus obviamente vão ser carregados de ouro, diamante, e vão fazer essa tradução, que é a tradução recorrente, né? Que é tudo que estava em hebraico. Só que os hebreus, lá na frente, eles vão se arrepender disso, porque ela vai ser muito usada pelos cristãos, né? Inclusive o Novo Testamento vai ser escrito em grego, como eu falei. Aí eles vão se arrepender amargamente de terem feito isso, mas aí já era tarde. Já o número 72, ou alternativamente 70, que é recorrente, é extremamente significativo para ressaltar sua autoridade e seu significado para todos os hebreus da terra e para seus descendentes, e não só para Ptolomeu. 72 são sábios, 72 são os dias de trabalho, 72 são as perguntas de Ptolomeu durante os banquetes dos quais os sábios tomam parte logo que chegam a Alexandria. O número 72, ligado ao número das tribos de Israel, é determinado pela escolha de Eleazar, de enviar 6 sábios para cada tribo. Trata-se, na realidade, de uma escolha impossível, dado que pelo menos 10 tribos tinham deixado de existir havia séculos. Tem, porém, uma força simbólica forte. Lembra o número dos anciões que acompanharam Moisés no Sinai, Êxodo 24:9. Os 70 anciões postos por Deus ao lado de Moisés para que o ajudasse nas relações com o povo, os 70 membros do Sinédrio.
A excepcionalidade da tradução é evidente também pelo relatório que dela dará Fílon de Alexandria, no De Vita Moses, a vida de Moisés. Para os alexandrinos, os sábios profetizaram como se Deus tivesse tomado posse deles, embora trabalhando em separado, eles pronunciaram as mesmas palavras como se fosse uma única fonte a lhes ditar o que escrever. Produziram 72 traduções, todas perfeitamente idênticas, nas quais os termos gregos correspondiam inteiramente ao original hebraico, quase um decalque do texto fonte, sinal evidente da inspiração que os havia guiado. Aqui, ó. Em ambiente rabínico, circula no período tanaítico a imagem dos tradutores que trabalharam em celas separadas. Até o fim do século I, a Septuaginta é aceita e utilizada, por exemplo, na escola do Rabi Yohanan ben Zakkai. A partir do século II, depois de Cristo, será vista, porém, com suspeita e posta de lado, seja por imprecisões na tradução e pela adoção de soluções pouco convincentes aos olhos dos mestres, seja porque se tornará um texto fundamental para a tradição cristã. Vendo? É isso aí, eles justamente vai ter isso. Ó. As posições por parte dos judeus contra a Septuaginta serão cada vez mais duras, até chegar à forma de total rejeição. 5 anciões escreveram a Torá em grego, e aquele dia foi triste para Israel, como o dia em que foi fabricado o bezerro de ouro, diz Maseké Soferim 1:6-10, obra com data provável, segundo Steinberger, posterior à metade do século VIII. É isso aí. Mais aqui, ó. Em todo o âmbito social ou político em que vigora uma relação entre superior e subordinado, quem tem autoridade poderia teoricamente escolher entre o bem e o mal, mas de fato é obrigado a querer o melhor para os subalternos. Trata-se de uma condição de necessidade a que os comandantes estão vinculados. Embora sejam hipoteticamente livres em sua escolha, os chefes estão de fato sujeitos a uma única escolha e se adequam assim a Deus, que quer o bem, embora pudesse seguir outro caminho. Por efeito de sua bondade, Deus tirou o ser do não ser, a ordem da desordem, a qualidade do que é desprovido de atributos, as semelhanças dos semelhantes, as identidades das diferenças, a igualdade da desigualdade, a luz das trevas. Intervém sobre a imperfeição para transformá-la e introduzir o melhor. Tal comportamento constitui um modelo para o rei, que por sua vez é fonte de virtude para quem o vê. Seu aparecimento, sua representação, torna-se o espelho no qual se reflete o agir dos súditos. Quer dizer, tudo que você vai colocar, né? Tudo você vai colocar como uma sabedoria, algo que os hebreus, né? Que os hebreus já tinham no seu contexto. Eles já tinham no seu contexto. Quer dizer, algo riquíssimo. A Bíblia, ela é modulada numa sabedoria incrível. Incrível. No capítulo 2 nós vamos ter a exegese e comentário. Com a tradução da Septuaginta, tinham se apresentado difíceis problemas exegéticos em relação à utilização de uma língua diferente da língua original, e as questões nascidas do encontro entre mentalidades e hábitos diferentes. Vocábulos técnicos de um pensamento de uma cultura deviam ser traduzidos para uma linguagem desprovida da mesma densidade de significados. Termos que numa língua e num contexto eram compreensíveis e aceitáveis, assumiam em outro âmbito aspectos não partilháveis. Assim, as atribuições a Deus de caracteres que eram lidos como antropomórficos, como a mão ou o rosto de Deus, elementos que podiam remeter ao politeísmo, termos que eram ofensivos a ouvidos alexandrinos, opõem-se que podiam ser politicamente inoportunos. Por exemplo, lagos, a lebre indicada entre os animais impuros era substituída por daisipous, coelho ou lebre, para evitar assonâncias com lagos, o avô de Ptolomeu II. Nomes como Aditon, a parte mais interna do templo, eram evitados para não haver confusão com os templos pagãos. Terciateion, o altar de Deus, do Deus de Israel, devia ser diferenciado da era pagã e por isso usava-se o termo bomos. Trata-se de opções que procuravam evitar possíveis aproximações com a realidade idólatra, ao contrário, ligadas ao desejo de abrandar elementos da tradição que pudessem ser incompreensíveis ou pouco edificantes. Paralelamente, nomes como os nomes de Deus, que não podiam ser pronunciados, eram traduzidos com os termos genéricos de Theos e Kyrios, Deus e Senhor, para evitar um uso impróprio. Aí ele vai falando, né? Vai falando de como isso foi possível, essa Septuaginta, como foi possível essa tradução, como Deus tratou de fazer um milagre, né? Um milagre.
que, assim, a meu ver, Deus já tinha um plano. Deus já tinha o seu plano já com relação ao próprio cristianismo, à própria Bíblia, ao próprio Novo Testamento. Quer dizer, eles lá atrás, nessa época aqui, ele já estava com um plano decidido de justamente facilitar a vida dos próprios cristãos que iam ter a Bíblia em grego, né? A Bíblia traduzida para o grego. Quer dizer, já estava 300 anos antes, já estava colocando lá na frente o que seria. Por isso que os judeus consideraram algo triste, né, quando eles viram o que havia sido feito com a Septuaginta. Eles estavam considerando, né? Eles estavam considerando o que era isso, né, para eles. O que era isso para eles? Já estavam A atenção à leitura do texto e ao seu comentário é herança comum no período em que estamos considerando, seja na cultura grega, seja no âmbito hebraico. Na primeira temos os comentários a Homero, a Platão, a Hesíodo. Quando as palavras da Ilíada e da Odisseia, tomadas ao pé da letra, são de difícil compreensão ou não concordam com as verdades aceitas pelos comentadores, procura-se um significado metafórico, um sentido profundo, que explique contradições, episódios que pareçam nada plausíveis, teorias perturbadoras. Um exemplo desse tipo de trabalho é oferecido por Teagenes de Régio, que já no final do século VI a.C., se interrogava sobre o texto de Homero. Trata-se de explicar histórias que atribuem episódios e comportamentos indignos aos deuses. Daí interpretações alegóricas e análises etimológicas. Também os estoicos utilizam essas formas de interpretação que serão depois retomadas por vários autores do médio platonismo e do neoplatonismo. Já no âmbito hebraico, né, a interpretação, ou pelo menos uma referência à atividade de estudo exegético, tem início já na própria Bíblia, na qual algumas passagens falam de interpretações de comentários do texto. Assim, Esdras 7, 6, 10, vou pegar aqui, Esdras 7, 6, 10, deixa eu pegar aqui, né? Que vai justamente, nós temos justamente esse material, Esdras 6, 10. Deixa eu pegar aqui a referência que ele está falando aqui. Esdras 6, 10. Aqui, ó. Esdras 6,10. Para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Deixa eu ver o outro texto aqui, que ele faz referência. 2 Crônicas 24, 27. Também aqui. 2 Crônica 24, 27. Aqui pertinho. Outra referência aqui. Quanto a seus filhos e as numerosas sentenças proferidas contra ele e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. Em seu lugar reinou Amazias, seu filho. Aqui, né? Uma atitude de estudos e de interpretação dos textos faz referência ao Sirácida. A atividade exegética encontrou grandíssimo espaço em Alexandria. Segundo alguns estudiosos, Hermann, Causa e Gollet, haveria uma verdadeira escola de filósofos hebreus e uma tradição de exegese alegórica, da qual seria expressão também a carta de Aristeia, aí, que chegaria até Filon. Dessa hipotética escola não temos as obras, foram conservados, porém, fragmentos de Aristóbulo, filósofo citado em 2 Macabeus 1:10, que viveu talvez em 175 e 150 a.C. Deixa eu ver aqui. Aí vai falar do Aristóbulo, vai pegar aqui, né? Vai falar aqui sobre Aristóbulo, o seu Physicos, né? Vai contar aqui, ó. Em Filon, a fusão de vista e ouvido está ligada à copresença da percepção sensível e percepção noética de um lado e a identificação de palavras e de atos divinos de outro. A passagem será objeto de interpretação aprofundadas em toda a exegese hebraica seguinte. Da vasta literatura a propósito, limito-me aqui a citar a leitura de Mequiltar. Segundo Rabi Ismael, o verso significa que viam o que é visível e ouviam o que é audível. Vice-versa para Rabi Akiva, citada na mesma Mequiltar. O verso seguinte, viam e ouviam o que é visível, porque a voz de Deus incidia diretamente sobre as tábuas. Aí vai citar o Salmo 29, 7. Viam a palavra de fogo sair da boca da potência e esculpir-se nas tábuas, como está escrito, a voz do Senhor forja lâminas de fogo. De novo,
Viam a palavra de fogo sair da boca da potência e esculpir-se nas tábuas, como está escrito: a voz do Senhor forja lâminas de fogo. Aí vai falar aqui do Aristóbulo, né, com referência a isso. Referência, inclusive, a esse aqui, ó. O tema da inatividade de Deus remete à passagem da metafísica, que vai falar aqui, né? Aí vai citar, da ética nicômaco, do Aristóteles, tanto da metafísica quanto da ética nicômaca, relativa à imutabilidade, à imobilidade, à calma, à felicidade ligada à energia de Deus voltada para a contemplação. E segundo o Radice, haveria nexo entre o filósofo alexandrino e o demundo, atribuído a Aristóteles. Paralelamente, a exegese conduzida pelo alexandrino remete à leitura estoica e lembra também formas da interpretação que encontrarão amplo espaço na tradição hebraica seguinte. É então extremamente difícil rotular o pensamento de Aristóbulo sobre uma determinada corrente de pensamento. E no fundo nem mesmo é dito que seja muito profícuo. Porque ele vai fazer uma verdadeira análise aqui, né, sobre o material desse Aristóbulo, ele vai fazer comparação justamente com o que os hebreus tinham colocado, né? É muita coisa, muita informação. Vai falar aqui sobre Fílon de Alexandria. Como eu disse, ele vai citar vários dos textos do Fílon, né? Aqui, os escritos filonianos, os querubins, vai citar os sacrifícios de Abel e Caim, vai citar a posteridade de Caim, os gigantes, vai falar também da imutabilidade de Deus. São todos os textos do Fílon. A agricultura, a plantação, a sobriedade, a confusão das línguas. A obra tem início a partir dos episódios de Gênesis 11, 1, 9, que trata da Torre de Babel. A punição da confusão das línguas, castigo infligido por Deus aos homens pela presunção e pela arrogância deles, não pode ser aceito em sua literalidade sem que se veja também sua interpretação alegórica. Por si só, com efeito, a confusão das línguas é um mal e mais que obra punitiva de Deus. Lembra um mito grego. A relação de Deus com os construtores da torre deve ser lida na ótica da teoria das potências divinas, sempre presentes ao lado de Deus em cada instante, inclusive no momento da criação do homem, única criatura capaz de escolher o bem, o mal, não só o bem. Isso aqui é um resumo, tá, da autora sobre esse texto, a confusão das línguas. Olha só aqui, ó. Tem vários, a alegoria das leis, né? Pergunta-se o autor, por que Deus considerou digno do sopro divino a inteligência nascida na terra e não a nascida à sua imagem? Além disso, o que quer dizer que Deus soprou um hálito vital? Outra aqui, ó. Caim, que é chamado posse, porque acredita possuir todas as coisas da segunda, figura Abel. O seu nome, com efeito, significa alguém que refere a Deus. Caim está convencido de ser superior e apresenta ofertas de pouca qualidade. Abel, pastor, governa os instintos representados pelo rebanho. Seu trabalho paciente é a etapa necessária para a prática da virtude. O sábio, como pastor, é capaz de governar as paixões. Aqui outro, a posteridade de Caim. E Tubal-Caim, artífice dos instrumentos. Isso aqui é tudo texto, aqui é tudo material do Fílon de Alexandria, tá? E Tubal-Caim, artífice dos instrumentos de ferro e de cobre. Grande destaque é dado por Fílon à etimologia dos nomes dos vários personagens, ocasião de uma verdadeira exegese terminológica. Jubal, por exemplo, cujo nome significa aquele que pende de uma parte para outra, indica alegoricamente a palavra como pronunciada irmã, por sua natureza, da mente. Pender de uma parte para outra alude ao intelecto de quem distorce as coisas. É o homem vicioso que deixa a sabedoria e a verdadeira filosofia e inventa a música. Com muita propriedade, chama pai da música e de todos os instrumentos musicais a palavra que soa. A natureza, com efeito, construiu para os vivos o órgão da fonação como o primeiro e o mais perfeito de todos os instrumentos e lhe deu logo todas as harmonias em todos os tipos de melodia, a fim de que servisse de modelo pré-constituído para os instrumentos que seriam produzidos pela arte. Ele vai falar aqui, né? A construção da cidade por Caim não é interpretada somente em sentido literal. Alegoricamente, a construção é vista como afirmação de impiedade. Difíceis são os discursos demonstrativos com os quais o mal inventa fábulas persuasivas contra a verdade. Habitantes são os que se creem sábios, amigos de impiedade, de ateísmo, de amor próprio, de falsa opinião. Leis são a falta de leis, o desregramento, a injustiça, a prepotência. Toda a construção é, portanto, lida em chave ética como afirmação de maldade e de impiedade, a que se contrapõe a estrada da virtude escolhida por quem é consciente dos próprios limites, não confia em seu orgulho e procura se aproximar de Deus. Tem outra aqui, ó, os herdeiros das coisas divinas.
o conúbio dos estudos preliminares, a fuga e o reencontro, a mudança dos nomes. A obra que analisa Gênesis 17, 1, 22 interroga-se sobre os nomes de Deus e sobre a cognoscibilidade da sua existência, não de sua essência. Para responder à necessidade que os homens sentem de conhecer um nome com que se dirigir à divindade de Deus, se revela como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Manifesta-se como Theos, mas não revela seu nome próprio, o nome Kyrios. Introduz-se assim as potências divinas cognoscíveis pelos homens em relação ao nível cognoscitivo do evidente. Para alguns personagens bíblicos cujo nome sofreu transformações, é feita uma análise etimológica. Philon se interroga assim sobre o significado da mudança de Abraão para Abraão ou de Sarai para Sara, e dá explicações que indicam que com a mudança do nome se revela uma mudança na alma do indivíduo. Aí vai aqui, né? A criação do mundo. O mundo foi criado com a palavra, a mesma palavra que está contida na Bíblia e constitui a lei que governa cosmo e homens. Por isso a Bíblia é norma para os homens, mas é também representação do real. E sua interpretação permite conhecer o mundo. Isso aí é uma visão do Philon de Alexandria. Todo homem virtuoso é livre. Vai falar sobre José, vai falar sobre Abraão, vai falar sobre a vida de Moisés, né? O decálogo, os 10 mandamentos, né? As leis específicas, as virtudes, os prêmios e as penas, é coisa demais. Questões e respostas sobre Gênesis, e não é pouca coisa não, viu? Questões e respostas sobre Êxodo, embaixada a Gaio, contra Flaco, apologia para os Iudaias, hipotética, a vida contemplativa, a eternidade do mundo, a providência, Alexandre, ou sobre a questão de se os animais selvagens são dotados da razão, e sobre Deus. Aqui, foram apresentadas várias dúvidas sobre a autenticidade da obra, mas a crítica mais recente tende a considerá-la autêntica. Resta apenas um fragmento conservado numa antiga tradução armênia, que remonta provavelmente aos séculos 5 e 6. O texto que nos chegou analisa passagens de Isaías, do Gênesis, do Êxodo, relativo a querubins e a serafins, interpretados por Philon como potência de Deus. No discurso sobre o cosmos, introduz os elementos, as sementes e o fogo criativo, com clara referência à linguagem estoica. Aqui, análises filonianas. Aqui é um universo, assim, é para você mergulhar, né? Olha só isso aqui, análises terminológicas e numerologia são continuamente repropostas na obra de Philon. No caso específico, se para o primeiro dia da criação a Bíblia fala de dia 1, os dias seguintes são indicados com os números ordinais, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. A diferença não pode ser aos olhos filonianos como as de muitos outros exegetas seguintes. Casual. A Torá é texto de Deus. Não pode conter erros, enganos, contradições. O que aparece como tal aos olhos humanos são certamente dificuldades devidas a limites humanos. Tá? Nossa limitação humana. Por mais que a Bíblia utilize uma linguagem acessível, com a finalidade de ser entendida, sua profundidade é tal que os homens não podem chegar a perceber sua complexidade, nem são capazes de compreender plenamente a realidade a que alude. Daí a necessidade de uma exegese contínua e inexaurível, um trabalho interpretativo que jamais se dá por definitivo, mas que constitui sobre reelaborações sucessivas, sobre reproduções de teses explicativas, sobre explicações múltiplas. É o tipo de análise que deverá ser feita por rabinos, né? Que os judeus, o Philon falando, né? Nas explicações midráshicas e talmúdicas, em que há um tipo de interpretação se junta a uma diferente e a uma explicação se junta a outras, todas igualmente válidas e aceitáveis, desde que respondam a critérios de coerência filológica textual. A Bíblia, né? A Bíblia, texto ao qual ou do qual não se pode acrescentar ou tirar nada, Deuteronômio 4:2, justamente porque escrito por Deus é incompreensível em sua totalidade ao intelecto humano e é inexaurível. Nesse sentido é entendido o Salmo 62. Deus disse uma coisa, duas coisas que ouvi. Verso 12. A Torá fala na língua dos homens, Sifré, sobre Números 15:31. Mas apesar disso não é plenamente entendível por eles. Daí a necessidade de leituras contínuas que sempre se questionem na procura de uma interpretação para definição jamais definitiva, de uma leitura que se ponha como tapume de uma série de explicações que não se excluem mutuamente, onde se sigam critérios de rigor e de coerência interpretativa. As várias interpretações não são alternativas. A polissemia do texto será afirmada no Tratado Sanhedrin 34a do Talmud, segundo o qual uma passagem bíblica
tem numerosos significados. Com referência à passagem de Jeremias 23, 29, acaso minha palavra não é parecida com fogo, oráculo do Senhor, com uma marreta que pulveriza a pedra? Tradução de Geluse. O texto explica. Na escola do Rabi Ismael, esse versículo era assim interpretado. O que acontece quando o martelo bate contra a pedra? Saltam faíscas. Cada faísca é resultado do choque do martelo contra a pedra. Mas nenhuma faísca é o único resultado. Assim também, um único versículo da Bíblia pode transmitir muitos ensinamentos diferentes. Captou? Meu filho. Isso aqui é o texto mais extraordinário que existe no universo, no mundo. Esse aqui é a Bíblia Sagrada. Isso aqui, ó. Parece nada, né? Isso aqui. Nossa Bíblia Sagrada. Deixa eu dar mais uns pulos aqui, porque tem muita coisa aqui que eu separei. Um pulo para frente, deixa eu ver aqui isso aqui que eu separei. Ixi, mas aqui, eita! É coisa pra caramba. Olha aqui. Abraão, símbolo do ensinamento, não se apoia na opinião inconstante nem no raciocínio incerto. Ele deixa seus pais, sua família, a casa paterna, símbolos respectivamente do corpo, da sensação e da palavra proferida. E migra para o inteligível, tornando-se hebreu, ou seja, o migrante. A mudança de seu nome de Abrão para Abraão, em Gênesis 17:5, indica a passagem do estudo dos fenômenos celestes à procura da verdadeira sabedoria. Paralelamente a Abraão, também Sara muda o seu nome, e como vimos, significa a superação da virtude específica e a posse da virtude genérica. Isaac representa o tipo do autodidata, sábio sem mestres, Deter 30, símbolo da perfeição, isento de paixões, gênero da felicidade, que jamais se afasta da fé em Deus e da intuição do invisível. Jacó, o asceta, símbolo do exército, combateu com o anjo, em Gênesis 32, 25 e 29. Depois da luta tornou-se Israel, aquele que vê Deus, símbolo da vista. Ele tem uma revelação imediata da existência divina. Se os patriarcas são lidos por Philon numa dupla chave, como personagens históricos e como emblemas, tipo de forma da existência, também Adão é considerado sobre um duplo aspecto. É o primeiro homem, o personagem forjado diretamente por Deus, posto no jardim do Éden, o patriarca perante o qual Deus leva todos os animais para que recebam um nome, o transgressor expulso do paraíso que inicia a história humana de trabalho e de fadiga. Ao mesmo tempo representa o intelecto humano ajudado por Eva, a sensação de quem não pode prescindir. O intelecto privado das potencialidades das sensações é impotente, incapaz de conhecer a realidade, incompleto, assim como a sensação ligada ao puro, sensível, desprovida de intelecto, não pode se lançar em direção ao inteligível. A união de Adão e de Eva, intelecto e sensação, é necessária para o conhecimento. Houve um tempo que o intelecto não tinha relação com a sensibilidade e não tinha sensibilidade. Estava em si mesmo e não tinha contato com o corpo, não tendo um instrumento que constituísse como uma massa em torno dele, com o qual pudesse apreender o objeto externo, mas era cego e impotente. Então Deus, querendo lhe fornecer a faculdade de perceber não somente os corpos imateriais, mas também os sólidos, preencheu a lacuna e tornou completa a alma, tecendo na parte já feita o outro pedaço que chamou com o nome comum mulher e com o nome próprio Eva, com o qual alude simbolicamente a sensibilidade. Iluminado pela riqueza das sensações, o intelecto percebe a complexidade do real, fulgurado pela simplicidade de um mundo variegado, que lhe estava fechado até aquele momento. Bacana, hein? O homem não pode viver sem a mulher não pode viver sem o homem, são complementos, né? Se completam. O homem sem uma mulher, ele é meramente um intelecto, ele não é nada, entendeu? Por isso que Deus, na sua sabedoria, ele criou, né, ele criou o homem e depois tirou a mulher da costela do Adão. São complementos ali, são únicos, né? São únicos. É um negócio extraordinário. Tem um pedacinho no texto aqui. Aqui tem muita coisa, é muito material que eu separei aqui. Só para complementar sobre o Philon aqui, que são estudos do Philon de Alexandria. Ó. Santo Agostinho, cita Philon por nome uma única vez, mas dele fala em termos positivos, elogiando sua cultura, seu estilo, sua perspicácia interpretativa. Afirma que se Philon tivesse abraçado as doutrinas de Jesus, teria atingido as mais altas verdades. Isso aqui, né? Deixa eu dar uns pulos aqui, que é muito material, gente. Tem aqui a sabedoria de Salomão, tem um material aqui, o fundo teórico literário, né?
Vai falar sobre esse livro de sabedoria, sabedoria de Salomão. Deixa eu ver, muita coisa. O livro vai falar também sobre o livro dos Macabeus, como eu citei. O livro dos Macabeus vai dar uma arrasante, né? Vai falar dos componentes apocalípticos no capítulo 8, vai citar justamente o livro de Daniel, vai dar uma análise sobre o livro de Daniel todo, né? Os testamentos dos 12 patriarcas, o livro dos jubileus, o oráculo sibilino, são textos aqui, o messianismo. A Judéia era um banditismo só, qualquer um podia se fazer rei como chefe de um bando. Isso aqui é o Flávio Josefo, tá? Como chefe de um bando de rebeldes, entre os quais se encontrava, e depois poderia fazer pressão para destruir a comunidade, causando muitos tumultos num pequeno número de romanos e mais raramente provocando grande matança de seu povo. Muita coisa. Gente, é muita coisa. A literatura canônica do movimento cristão, do Romano Pena, né? A Gênese dos Escritos, ele vai falar que como se formou esses escritos, vai falar sobre Paulo, né? Paulo não nascera com a vocação do escritor, não estava disposto a isso, já no sentido material de saber empunhar uma caneta, visto que suas raras intervenções desse gênero, de acordo com o que lemos em Gálatas 6:11, deviam ser incertas e pouco elegantes. E nem mesmo quanto ao orgulho e ao prazer de saber redigir qualquer texto que fosse, até mesmo talvez por ditado a um escrivão, como habitualmente acontecia, visto que em 2 Coríntios 11:6 ainda se deva levar em conta um ato de modéstia. De fato, a educação farisaica que tinha recebido em Jerusalém aos pés de Gamaliel, como demonstrará por longo tempo a tradição das escolas rabínicas, pelo menos até o ano 200 d.C., consistia essencialmente em saber ler os textos clássicos das escrituras de Israel e na arte de os explicar de viva voz, mas não em escrever seus comentários. Quer dizer, é um mundaréu aqui. As cartas de Paulo, porém, contêm um mínimo de 335 palavras, Filemão, ao máximo de 7.094 aos romanos, com uma média de 2.495. Paulo escrevia cartas imensas, a maior carta aos romanos, né? Ele escreveu pra caramba. Com base nisso, temos de ser cautelosos em aceitar uma séria distinção de estudiosos alemães do século XX, Adolf Disman, que distinguia carta e epístola. A primeira, de estilo não literário, seria de natureza íntima e pessoal, uma passagem da vida, expressão apenas da relação existente entre emissário e destinatário, válida, portanto, apenas para o particular mundo interpessoal, mas estranha ao interesse do grande público. A segunda, porém, seria uma forma de arte ou produto convencional construído de propósito, e seu conteúdo levaria em conta o grande público a que se dirige. Deste modo, se a carta é um segredo, a epístola é mercadoria. Qualquer um pode e deve lê-la. Pois bem, Deisman julgava que as cartas do nosso apóstolo não eram epístolas, mas cartas. Vai fazer uma análise aqui sobre Paulo e o estoicismo, vai dizer que algumas passagens do Paulo tirou algumas coisas dos estoicos e colocou. Ele vai aqui colocar aqui, né, que alguns textos têm isso aqui. Deixa eu ver aqui. É muita coisa, gente. É muita coisa. Vale a pena você conhecer esse material. Aqui tem aqui, historiografia e reescritura da Bíblia, né, que o Flávio Josefo vai fazer, como eu falei. Vai contar a história do Flávio Josefo, uma história extraordinária, né? Vai contar como ele esteve com os romanos. Vai falar sobre o nome dos saduceus, é muitas vezes referido a Sadoc, sacerdote dos tempos de Davi, descendente de Levi, 1 Crônicas 6:8, que ungiu o rei Salomão, 1 Reis 1:29. Em Ezequiel 40:46, os filhos de Sadoc são indicados como representantes do sacerdócio ideal do novo templo, da Nova Jerusalém. Historicamente, na época depois do exílio, eles constituem de fato a família da qual provinha o sumo sacerdote, isso até Jasão, o último sumo sacerdote sadoquita, de 175 a 172. Poucos anos depois tomaram o poder os asmoneus, de cujas fileiras foram escolhidos os membros do sumo sacerdote. Alguns sadoquitas foram para o Egito, onde Omnias IV fundou o templo de Leontópolis, onde se retiraram a Curã. Outra hipótese de explicação do nome liga os saduceus a Zadik, justo. Assim Jerônimo. Não se sabe quando os saduceus tiveram origem, se na época dos asmoneus, se na época da ruptura de João Hircano com os fariseus, se no tempo de Herodes. De fato, a origem deles e do nome é desconhecida. Diferentemente dos fariseus e dos essênios, os saduceus não deixaram escritos. As notícias que deles temos provêm de discursos de opositores. Isso torna mais difícil ter uma ideia clara das posições dele. Também Josefo, que como descendente de uma família sacerdotal, teve deles provavelmente um bom conhecimento, fala quase só em relação a outros grupos judaicos. Em seu testemunho, os saduceus estavam ligados às classes altas da sociedade, ao passo que os fariseus tinham mais o apoio do povo. Com a queda de Jerusalém,
em 70 a presença deles diminuiu fortemente e eles praticamente desapareceram. Gente, é um material vasto, tá? Muita informação mesmo. Eu fiquei aqui semanas e semanas lendo, né? Um material profundo, essa história do pensamento judaico-helenístico. Esse livro vale muito a pena você encomendar aí para você ter na sua casa, para você estudar. Você vai ter, como eu falei, vai ter muita coisa falando aqui do Fílon de Alexandria, vai falar de Cristo, vai falar da Septuaginta, da criação. É um livro realmente extraordinário, valeu muito a pena ler. Hoje eu me sinto fortificado, principalmente eu que gosto de história. Então vale muito a pena você ter contato, né, com esses materiais, o Flávio Josefo, você ter contato com o ensinamento dos essênios, tá vendo? Vale muito a pena. E obviamente leia a Bíblia Sagrada sempre. É sempre importante ter o contato com a Bíblia, ler a Bíblia. Sempre é um negócio, algo espetacular, extraordinário. A Bíblia de Jerusalém que eu tenho aqui, a Bíblia com os livros apócrifos, vale muito a pena. Entendeu, gente? Não vou continuar porque é muita coisa, eu separei muita coisa. O vídeo vai ficar longuíssimo, mais de 2 horas se eu for realmente pegar aqui todas as passagens que eu separei. São passagens de uma riqueza impressionante, vale muito a pena você ler, vale muito a pena você... Francesca Calab, da Edições Loyola, História do Pensamento Judaico-Helenístico, este livro aqui, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, você que não é inscrito no canal, entra aí, se inscreve, aperta o botãozinho aí, que toda semana tem um vídeo aqui. Este livro é muito bom. Francesca Calab é docente de História da Filosofia da Antiguidade, e aí ela é tardia da Universidade de Pávia. Em suas publicações, ele tem vários livros aqui, né? É uma expressão extremamente ampla, sem fronteiras bem definidas, compreende a filosofia, mas certamente não pode se limitar a ela. Estende-se a âmbitos teóricos, inclusive incluídos em obras de caráter literário. E é muita coisa, muito material. Vale a pena você ter essa história do pensamento judaico-helenístico. Valeu? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Este material foi o que eu trabalhei hoje um pouquinho aqui. Valeu, gente. Até a próxima. Semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado.